Que hoje a PEC da transição ganhou o apoio de um integrante do atual governo. A Luciana Verdolim, direto de Brasília, traz agora as informações para a gente. Luciana, quem declarou apoio a essa proposta? Olha, Olívia, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou há pouco o seguinte, que o governo atual, ele vai trabalhar, inclusive apoia a PEC de transição para garantir o pagamento do Auxílio Brasil no ano que vem, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, no valor de R$600. Isso custa algo em torno de 70 bilhões de reais. O grande problema que está sendo enfrentado lá no Congresso Nacional é exatamente porque o governo eleito quer aumentar o valor dessa PEC, quer tirar do teto de gastos todo o valor do Auxílio Brasil, que daria aí 175 bilhões. A grande reclamação é de que 105 bilhões de reais, por conta disso, seriam um cheque branco, poderiam ser utilizados como o novo governo quisesse. A justificativa é o seguinte, há promessas de campanha que precisam ser cumpridas, por isso a pressão para se garantir, para tirar do teto de gastos todo o valor do Auxílio Brasil. Essa proposta, essa ideia não agrada as lideranças lá no Congresso Nacional, até por isso o texto ainda não foi aprovado, foi apresentado sequer. A gente tinha a sinalização, Lívia, de que esse texto seria apresentado na sexta-feira. Não foi porque não tem consenso. O ex-governador de Sergipe, Wellington Dias, inclusive, ele explicou o seguinte, não adianta apresentar um texto no Congresso Nacional sem ter consenso, porque senão ele não vai conseguir avançar nada. Então, antes de apresentar a proposta, o que as lideranças da transição estão fazendo? Estão buscando apoio do Congresso Nacional. Existe, inclusive, um outro questionamento, um outro problema que está sendo colocado pela equipe de transição e que tem tido resistência do Congresso. Porque, a princípio, essa PEC valeria só no ano que vem. Dentro da equipe de transição, há uma proposta de que esse extrateto, o Auxílio Brasil fora do teto, se estenda até o fim do mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, até 2026. Então, há uma resistência grande. O que o governo, o que aliados, inclusive do presidente Bolsonaro, estão dizendo nesse momento? Aprovar aqueles R$200 extras no Auxílio Brasil, isso não vai ter dificuldade nenhuma no Congresso Nacional. O problema é o apetite grande demais da equipe econômica do governo de transição, do próximo governo, que quer ampliar esse valor para ter uma folga no orçamento no ano que vem. Por isso, tanta dificuldade e as negociações estão sendo feitas nos bastidores. A expectativa, a princípio, sem confirmação ainda, é que o texto seja apresentado na quarta-feira. E sabia, né, Verdolim, que há lideranças que defendem, inclusive, você explicou para a gente sobre essa possibilidade de estender esse furo para acomodar a ampliação do Auxílio Brasil ou para 2023 apenas, ou se estender até o final do mandato, né? Tem algumas lideranças que falam em estender de forma perene essa situação para garantir a perder de vista esse benefício para toda a população. Mas agora você começou a falar um pouquinho sobre essas articulações da equipe de transição. Como é que está a agenda da semana deles? Olha, amanhã vai ser um dia mais tranquilo, porque tanto Lula quanto o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, não vão estar aqui em Brasília. Mas a expectativa é de que novos nomes sejam anunciados. Eu vi agora há pouco uma agenda, inclusive, de que Alckmin vai estar aí em São Paulo e pode anunciar aí novos nomes da equipe de transição. 44 nomes já foram formalizados, são aqueles nomes que vão precisar de um cargo dentro, né, do governo de transição. Há ainda a expectativa de anúncios de voluntários e também pessoas cedidas de outros órgãos. Amanhã é ponto facultativo aqui no Distrito Federal e no governo federal, então a expectativa é de uma maior tranquilidade. Os grupos técnicos vão aproveitar que o dia vai ser mais tranquilo para tentar avançar nessas discussões. Já foram anunciados vários grupos técnicos, como por exemplo das comunicações, direitos humanos, igualdade racial, planejamento e orçamento, indústria e comércio, mulheres, desenvolvimento social. Esses grupos já vão começar a trabalhar e a expectativa, inclusive, é de que outros grupos sejam anunciados, porque serão 31 grupos temáticos para avaliar, para passar um pente fino em todas as ações do governo federal para preparar
para a posse do dia 1º de janeiro. Perfeito. Obrigada, Luciana Verdolim, pelas informações. Um bom trabalho para você. Boa tarde.